Então, vamos lá. Vamos dar sequência ao nosso estudo dentro dos princípios do direito penal e agora nós avançamos a análise do princípio da dignidade da pessoa humana. Você pode encontrar um sinônimo também de princípio da humanidade. E claro, esse princípio ele é muito amplo, ele pode ser analisado de N formas possíveis. O nosso aspecto aqui, o nosso viés, é naturalmente traduzi-lo de acordo com a aplicação do direito penal. Você acha que o princípio da dignidade da pessoa humana é importante? Sabe onde que ele está respaldado? Ele já está previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Nós temos aqui o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Democrática Brasileira. Então nós precisamos garantir a análise desse princípio porque ele também deriva de regulamentos e convenções internacionais acerca do tema. Então, com o passar do tempo, tornou-se muito mais efetiva a proteção a todo custo dos direitos fundamentais do indivíduo. E a observância a esses direitos fundamentais acaba por assegurar ao indivíduo a preservação da sua dignidade, da sua humanidade. E olha só, para que nós possamos evoluir no tema aqui do princípio da dignidade da pessoa humana, nós trabalharemos com ele em dois aspectos. O primeiro, no que diz respeito a um aspecto denominado subjetivo. Por que aspecto subjetivo, professor? Porque esse aspecto aqui, ele tem por função assegurar um mínimo existencial. Ao indivíduo. E além de garantir esse mínimo existencial, no sentido de que o Estado deve prover políticas públicas para preservar os direitos fundamentais, é preciso que o indivíduo, a partir desse mínimo existencial, ele detenha um sentimento de respeitabilidade, ou também chamado aí de um direito à autoestima. Mas vamos lá, o Estado sempre assegura isso? O Estado consegue fornecer essa dignidade na proteção dos direitos fundamentais? É muito triste a gente trabalhar dentro desse viés, mas não, o Estado não fornece todo o âmbito de proteção que o indivíduo necessita para que seja garantida a sua devida dignidade. E como exemplo, nós podemos trabalhar com a seguinte situação. O Estado deve assegurar aí ou prever um salário mínimo para o indivíduo. E com o salário mínimo, o indivíduo deve ter a capacidade de se manter em diversos aspectos para garantir esse direito à autoestima, qual seja, direito ao lazer, saúde, educação, moradia, alimentação. Não preciso mais nem falar, né? Com R$ 1.100, que é o salário mínimo hoje previsto, dá para realizar tudo isso? Não dá, né? Infelizmente, o nosso Estado não fornece ferramentas para que ocorra a preservação desses direitos, tá? Mas existem ferramentas, o Estado trabalha para que consiga naturalmente proteger essa dignidade dos indivíduos. Quer ver? Deixa eu colocar aqui como observação, só para que vocês possam compreender. Olha só, em 2018 foi editada a Lei 13.769
de 2018. E essa lei, ela surgiu justamente num contexto de preservar a dignidade da pessoa humana, porque nós tínhamos até então um julgado do STF que tinha por previsão de que as mulheres gestantes, as mulheres encarceradas ou que fossem mães de filhos com até 12 anos ou com deficiência, que elas deveriam ter a prisão cautelar revogada ou a prisão-pena revogada e substituída por uma prisão domiciliar. Para quê? Para que elas pudessem preservar pela integridade, pela dignidade dos filhos ou dos dependentes. Percebam aí que o viés do Estado não é naturalmente proteger a gestante em si, mas sim proteger os menores que ficariam numa situação de desamparo. Legal? Então, o Estado ele surge com esse objetivo de trazer aí a possibilidade de garantir um mínimo existencial aos indivíduos. E só traduzindo aqui, essa lei efetivou o posicionamento do STF no HC 143641 do Estado de São Paulo. Nesse HC aqui foi muito interessante porque a Defensoria Pública colocou como paciente, ou seja, como as pessoas que propuseram o habeas corpus, todas as gestantes ou mães que tinham os filhos sob sua dependência e que se encontravam em situação de cárcere. Então nós temos doutrinadores, aí César Roberto Bittencourt, temos Alessandro Barata, alguns da velha guarda, outros da nova guarda, Renato Marcão, por exemplo, que eles entendem que o cárcere hoje, da maneira como está constituído, ele é absolutamente um estado de coisas inconstitucional. Por quê? Porque ele não possibilita a real reintegração do indivíduo. Mas isso nós deixamos para discutir em outro momento. E o outro aspecto aqui que é importante analisarmos acerca do princípio da dignidade da pessoa humana é um aspecto objetivo, em que nós trabalharemos com as penas proibidas. Penas proibidas, que estão previstas lá no artigo 5º, inciso 47 do texto constitucional. Quais penas não podem ser aplicadas? A pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, a pena de caráter perpétuo, a pena de banimento, a pena de trabalho forçado e e também as penas cruéis. Beleza? Então, aqui nós temos o caráter objetivo da dignidade da pessoa humana, as penas não permitidas no ordenamento jurídico. Fiquem atentos, porque isso aqui também pode aparecer lá no direito constitucional. Legal? Tranquilidade? Vamos lá. Vamos dar sequência ao nosso estudo e agora nós vamos falar sobre outro princípio. Vamos falar sobre o princípio da insignificância. Você pode encontrar esse princípio como também sinônimo de princípio da insignificância ou da bagatela. Em premissas iniciais, o que a gente pode entender como algo insignificante? Ora, nós podemos identificar aquilo que é naturalmente inexpressivo, aquilo que não soe, que não atinja de maneira tão efetiva o bem jurídico tutelado pelo direito penal. Tá, professor, mas fala aí para mim então, o que é o bem jurídico?
para que a gente possa entender esse âmbito de proteção. Veja só, o bem jurídico é tudo aquilo que é tutelado pelo direito penal. Então nós temos nos crimes contra a pessoa a tutela à vida, a tutela à integridade física, à saúde. No título dos crimes contra o patrimônio, nós temos a proteção ao patrimônio. Nós temos a proteção contra a moralidade pública, contra a moralidade administrativa, contra a fé pública. Tudo isso, tudo que é alçado pela proteção do direito penal, recebe o nome de bem jurídico. Tá. Então quer dizer que algumas lesões, que alguns fatos, alguns crimes, eles podem representar uma insignificância para fins de direito penal? Sim, exatamente isso. Quer ver um exemplo muito rápido? Imagine que você esteja passando por um determinado local, um escritório, por exemplo, e você subtraia uma caneta como essa. Uma caneta como essa é avaliada em R$6, aproximadamente. E aí? A gente tem que passar pela análise de toda a estrutura do núcleo do conceito analítico de crime para a gente entender se a sua conduta ela é ou não relevante para fins de direito penal. Então, olha só. Quando a gente trabalha com o crime, nós precisamos fazer a digressão analítica do mesmo. E aí nós vamos entender o crime como fato típico, antijurídico e culpável. Esses são os elementos do crime, fato típico, antijurídico e culpável. E claro, cada um deles, cada um dos elementos, ele vai se ramificar. Para a gente falar do fato típico, que é onde a gente vai estudar o nosso princípio, nós precisamos saber os 4 elementos dos quais também teremos ramificação. Nós teremos aqui uma conduta, um resultado, nós teremos o nexo causal e nós teremos a chamada tipicidade. Cada uma dessas situações também se abre, tá? Então, da conduta a gente pode falar de ação, omissão, dolo ou culpa. No resultado a gente pode falar em resultado jurídico e naturalístico. O nexo de causalidade a gente pode falar sobre causa e concausa. E na tipicidade, que é onde nós vamos trabalhar, a tipicidade ela pode ser formal ou material. E aí, olha só, a tipicidade formal, ela consiste no severino, ela é o cara crachá. Por quê? Você precisa olhar para o fato e você precisa olhar para a lei. Olha para o fato, olha para a lei. Se você consegue subsumir o fato à norma, você tem a tipicidade formal. Agora, a tipicidade material, ela tem relação com o valor do resultado produzido. Então pensa comigo, a pessoa que subtraiu uma caneta, um canetão aqui, um pincel atômico. Vamos analisar. Ela praticou um fato típico revestido de conduta? Teve conduta? Sim. Ela teve intenção de praticar? Sim. Teve ação? Teve. Teve resultado? Teve resultado jurídico e teve resultado naturalístico. Mudou o mundo físico. Teve nexo de causalidade? Teve, porque foi a conduta dela que passou lá e surrupiou a caneta. Teve tipicidade formal? Bate o olho no fato, bate o olho na norma. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel? Tem. Tem tipicidade formal. Mas agora, existe tipicidade material? O valor desse resultado é expressivo? Não. Então, olha só. O princípio da insignificância, e aqui eu já te ajudo a arrematar 80% das questões de prova envolvendo o princípio da insignificância,
o princípio da insignificância trabalha dentro do campo da tipicidade. Então, olha só, é aqui que o princípio da insignificância mora. Se nós temos uma conduta insignificante, nós teremos o afastamento da tipicidade material. E aí olha como que o efeito dominó cascata acontece de trás para frente. Se eu não tenho tipicidade material, eu não tenho tipicidade. Se eu não tenho tipicidade, eu não tenho um dos elementos do fato típico. Se eu não tenho fato típico, eu não tenho crime. Aquele fato é atípico. Tudo bem? Então, a grande maioria das questões costuma cobrar a questão de duas formas. Primeira, o princípio da insignificância exclui a tipicidade material? Sim. A questão pode, inclusive, inverter aqui, falar que o princípio da insignificância exclui a tipicidade formal. Nesse contexto está errado. E outra situação, é correto afirmar que, uma vez acolhido e aplicado o princípio da insignificância, nós estaremos diante de fato atípico? Sim, fato atípico. É correto afirmar também que o princípio da insignificância exclui o crime? Sim, é correto, tá? Então toma cuidado porque isso pode aparecer a partir de todas essas vertentes. Então insignificância age sobre a tipicidade material e exclui o crime, torna o fato atípico. Fechou? Mas vamos lá, aonde que eu posso aplicar o princípio da insignificância? Respira, pega um ar e vem comigo aqui, que agora nós vamos avaliar aonde o princípio da insignificância vai aparecer. Primeiro de tudo, o STF fixou parâmetros para sua aplicação. Tá, e quais são esses parâmetros aí para a aplicação do princípio da insignificância? Você vai ter que lembrar de uma técnicazinha mnemônica, tá? Mas ela é bem fácil, tá? Você vai lembrar da Mari. Olha só, os requisitos que foram expostos pelo próprio STF, tá? Então você tem aqui a mínima ofensividade da conduta. Você tem a ausência de periculosidade social da ação. Você tem o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e você tem a inexpressividade da lesão. Então aqui, antes que você entre em colapso, lembre-se que nós temos requisitos cumulativos. Eu preciso do preenchimento dos 4 requisitos para possibilitar aqui a aplicação do princípio da insignificância. A doutrina já veio, já questionou, falou, pô, mas esses requisitos aqui são estritamente redundantes. Por que que eu trago para você, meu amigo? Porque o CESP eventualmente cobra a nomenclatura, tá? Aqui pode aparecer como reduzidíssimo ou como reduzido. Eu coloco o reduzidíssimo porque é a expressão da forma como foi extraída lá do julgado do STF, tá? Então você tome consciência e tome nota desses 4 requisitos. Isso aí tem que estar bem forte, bem firme na sua cabeça, legal? Você não pode perder questão por conta disso. E aí vamos falar aqui, ó, sobre os crimes que comportam a aplicação
do princípio. Vamos lá, aqui a gente pode colocar os crimes patrimoniais, tá? Mas toma cuidado, tá? Depois a gente vai fazer uma tabela paralela, que você vai ver que os crimes em que nós temos violência ou grave ameaça não será aplicado, tá? Então, crimes patrimoniais que a gente pode fazer referência aqui, uma apropriação indébita, num furto simples, tudo bem? Depois, com a tabela em paralelo, vai ficar fácil para você encontrar. Pode ser aplicado aqui também na lesão corporal culposa, crimes ambientais, já se admitiu a aplicação, crimes ambientais, e vou colocar aqui em preto o descaminho. Descaminho, desde que seja em valor até R$20.000. Já eu volto para explicar essa situação, tá? Isso aqui nós vamos colocar numa tabela comparativa, depois vamos tentar afastar tudo certinho aqui para ver se nós conseguimos colocar na mesma imagem para você conseguir reproduzir. Então vamos lá. Crimes que não comportam. Vamos lá. Para você firmar de vez no seu material e na sua cabeça. Roubo. Roubo, não haverá aplicação da insignificância. Se você chegar no indivíduo, meter o canhão na cabeça dele, subtrair R$2, não interessa. Não vai ser aplicado o princípio da insignificância. Não vai. Outra situação, crimes envolvendo violência doméstica. Nessa seara, nós temos até mesmo a súmula 589. Temos aqui a súmula 589 do STJ. Mas daí você pode falar, se você já faz um estudo de informativo, vai falar, eu já vi que o STJ já aplicou o princípio da insignificância para uma situação de violência doméstica. Esquece isso, tá? Isso aqui foi antes da edição da súmula, agora não cabe mais, tá? Outra situação, crimes contra a administração pública. Também não cabe. Inclusive, nós temos a súmula 599 do STJ, tá? Aí você pode falar também, eu já vi o STJ aplicar o princípio da insignificância para crime praticado contra a administração pública. Casuisticamente, a regra não se aplica, tá? Então você tem aqui a ideia de que contra a administração pública leva o entendimento do STJ para sua prova, não se aplica o princípio da insignificância, com uma ressalva, tá? Olha só, o crime de descaminho é um crime praticado por particular contra a administração pública, mas a jurisprudência firmou entendimento que para ele cabe. Vai entender, né, como é que isso funciona? Coisa de maluco, o descaminho é considerado um crime tributário, um crime fiscal em que o indivíduo tão somente não paga o imposto. Então, até R$20.000 aplica-se o princípio da insignificância. Lembra disso aqui, tá? Crimes contra a administração pública, não. Então, a gente pode até colocar aqui um contraponto que não será aplicado, por exemplo, no contrabando. Beleza? Também não será aplicado aqui no estelionato previdenciário. Também não será aplicado
na apropriação indébita previdenciária, também não será aplicada no crime envolvendo furto qualificado, também não nas questões envolvendo lei de drogas, tá? Porque, eventualmente, a pequena quantidade de droga, ela já é suficiente para consumar, para materializar um delito. Então, por exemplo, se o indivíduo vende uma vela dessa daqui, o indivíduo vende um baseado que tenha 20 gramas de maconha. Porra, o ato de comercializar, a lei não fala em quantidade, então já é o pressuposto para que haja aqui, para que não seja aplicado o princípio da insignificância. Olha só, uma outra situação que eu vou acrescentar aqui nos crimes que comportam, tá? Olha só, mas eu quero que você fique atento no casuísmo, tá? Quando a gente fala lá em munições, munição de arma de fogo. Então, sabe os indivíduos que têm aqueles pingentes, chaveiros, que é composto por uma munição? Eventualmente ela pode estar com a carga lá, com o explosivo. Mas, em razão da pequena quantidade, por não ter ali todos os complexos mecanismos suficientes para produzir o disparo, entende-se que pode ser aplicado o princípio da insignificância. Legal? Tá. E quando puder aplicar o princípio da insignificância? A gente já viu que com relação ao valor, lá no descaminho, nós temos a determinação de que se aplica até 20 mil reais. É um contrassenso, tá? Eu não estou concordando com isso, só estou passando a questão já positivada. E nos crimes em que se aplica? E nos crimes patrimoniais? Olha só. Não é pacífico, tá? Mas existe uma orientação de que deve ser aplicado aquelas situações que correspondam até 10% do salário mínimo vigente. Do salário mínimo vigente. Tá? Então, nos crimes patrimoniais, até 10% do salário mínimo vigente. Tem mais uma observação e uma ressalva que eu quero fazer aqui em arremate. Olha só. Uma observação que é muito importante é que nós podemos até estar numa situação que seja insignificante, em que o valor seja desproporcional, mas deve ser levado em consideração o que aquele bem representa para a vítima. Então, olha só, deve ser levado em consideração o que o bem representa para a vítima. Então imagina o seguinte, você se depara com uma situação em que um indivíduo entra numa residência durante o dia, uma residência precária, coberta com lona, e que lá ele subtrai um saco de arroz. Um saco de arroz de 5 quilos lá, avaliado aproximadamente em 20 reais. Mas a proprietária da residência, ela trabalha de boia fria e ela ganha aproximadamente 100 reais por semana, fechando 400 reais por mês. Aquilo lá foi a única alimentação suscetível de fazer uma misturinha lá para ela comer. Nesse caso, não podemos falar que a lesão é inexpressiva, né? Nós não preenchemos o primeiro dos requisitos que nós vimos anteriormente. Logo, nesse caso, não poderá ser aplicado o princípio da insignificância. Percebam, portanto, que nós não estamos diante de uma regra que é absoluta. Ela comporta uma análise
casuística, depende de cada caso, você aplica lá os 4 requisitos e você avalia se a lesão é ou não expressiva. Legal? Então, veja só, nesse bloco nós conseguimos fazer um apanhado bem interessante aí acerca do princípio da dignidade da pessoa humana e vimos todos os elementos envolvendo a possibilidade ou não de aplicação do princípio da insignificância. Legal?